Então, sou a Daniele, sou mãe da Maiara. Meu nome é Eva Santos, tenho 55 anos. Sou a Jaqueline Cáceres Santos. Minha jornada como mãe começou aos 21 anos. Minha primeira filha. Eu engravidei aos 16 anos. Solteira, sozinha. Eu já fui criada pela minha avó, já não tive a presença do meu pai nem da minha mãe. Eles se separaram, eu tinha 2 anos de idade. E aos 16 anos eu tava grávida. Além de ser sozinha, ainda tava tendo o desafio de ser uma mãe solo. E eu sabia que ele até iria registrar, mas não ia cuidar, né? Não ia ser presente. Quando eu fiz o exame, que eu descobri que tava grávida, eu falei pra ele que eu tava grávida. Ele falou pra mim que ele não poderia ser dele o filho, porque ele tinha feito vasectomia e que ele não poderia ter filhos. Isso que na época eu tinha 16 anos e ele tinha o dobro da minha idade. Então eu deixei de lado, passei a minha gravidez sozinha, fui estudando, trabalhando, fazendo o que eu conseguia fazer na medida do possível. Porque eu ainda tinha 16 anos e ainda morava no interior. Quando ele falou pra mim que ele achava que ele não era o pai, eu deixei ele no tempo dele e fui fazer o que eu poderia fazer, né? Que era... Mas no começo foi difícil, eu não conseguia aceitar, eu não queria que fosse verdade, não queria estar passando por aquilo. A gente sempre acha que isso não vai acontecer. A gente sabe do risco, mas não acredita que aquilo vai acontecer com a gente, até que você tem que viver aquilo. Mas eu tenho pra mim que uma menina de 16 anos, ela não tem nem noção. Ela não tem a capacidade de saber o que aquilo vai mudar na sua vida. É um dia após o outro. Tipo, eu lembro um pouco do choque, do medo. E ao mesmo tempo que eu ficava preocupada, eu queria me imaginar com a criança, mas era difícil. E eu não queria ser uma mãe ausente como a minha também foi. Então eu aguentei firme durante a gravidez, fui estudando. Eu lembro como eu sentia vergonha de ir pra escola, estando grávida, como as pessoas me olhavam. Pelo fato de eu ser tão nova e já estar esperando um filho. E nas consultas sozinha, as pessoas ficavam me perguntando sobre o pai. Eu tenho que ficar me explicando. Até que quando ela nasceu, eu consegui sentir um pouco de alegria, assim, em ver ela e me sentir mãe, né, naquele momento. Então no hospital eu fui mandar mensagem pra ele falando que ela tinha nascido, que então ele poderia marcar o exame de DNA, já que ele achava que a filha não era dele. Saí daquele hospital sozinha, saiu a minha avó sem ajuda de ninguém, tendo que ir a pé do hospital até um terminal, voltar de ônibus pra casa, 40 km de estrada de chão, o pós-parto ainda de ônibus. Eu lembro que eu voltei, inflamou os pontos. Tive problema para amamentar, que infeccionou o seio e perdeu o leite. Tive febre. Então quando eu parei de estudar, porque eu queria poder estar cuidando dela no primeiro aninho. Quando ela completou 1 ano, eu voltei a estudar, terminei o 2º ano do ensino médio. Mas tinha todos os desafios, né? Porque eu tinha a responsabilidade de cuidar dela, de dar as coisas que ela precisava. O pai dela fez o exame de DNA, comprovou que era dele, registrou, pagava ali uma pensão de acho que R$150 na época. O restante eu tinha que me virar sozinha. Tinha esperança de repente em ter um relacionamento com uma pessoa que fosse bom pra mim, que fosse um pai pra ela, que me ajudasse, que auxiliasse, mas não tive sorte. As pessoas que eu conheci e que apareceu na minha vida, pelo contrário, só atrasou mais a minha vida e não me ajudou em nada. Tanto que quando a Maiara tava com 8 anos, eu entrei no outro relacionamento, acabei engravidando, fiquei sozinha de volta. Quando a Maria tava com 6 meses, ele se separou e não voltou mais. Então eu fui mãe solteira 2 vezes, uma com 16 anos e a segunda com 25. Os desafios foram o mesmo. A vergonha de estar sozinha, a vergonha de ser abandonada, a sensação de ser incapaz, de sentir que o problema fosse eu, que eu tava fazendo alguma coisa errada, porque o primeiro já não deu certo, eu tive que cuidar sozinho, o segundo de novo. Então aquilo foi a consequência dos meus atos, e eu sou responsável. Mas eu tava sendo responsável, eu tava trabalhando, eu tava fazendo o meu papel. Mas eu nunca tive ajuda em nada. Eu nunca tive alguém da minha família, uma tia, um tio, ou o meu próprio pai, me falar: filha, como é que você tá? Você precisa de ajuda? Você precisa de alguma coisa para as meninas? Tá faltando alguma coisa na tua casa? Você precisa de um leite? Você precisa de uma fralda? Eu nunca tive isso. Eu tive que fazer isso tudo sozinha. E eu nunca consegui pedir. Eu nunca consegui chegar no meu pai ou em alguém e falar assim: eu estou passando por dificuldade.
eu preciso de um dinheiro emprestado, eu preciso comprar fralda para as meninas e eu não tenho dinheiro. Então eu sempre tive aquilo de resolver tudo sozinha. Carregar todo o peso. Então eu cheguei em Guaratuba, junto com a pandemia, sem casa, sem emprego, com a esperança que eu ia ter o apoio da minha mãe e que eu ia conviver com meus irmãos que eu tinha aqui e que a gente ia ser uma família. Mas não foi nada como eu pensava. A minha mãe foi mais negligente do que quando ela me abandonou quando eu tinha 2 anos de idade. A maneira que ela criou os meus irmãos foi totalmente diferente da maneira que eu levava a minha vida. Eu fui obrigada a ser responsável desde pequena, coisa que eles não eram. Tipo, eles não tinham as mesmas preocupações que eu tinha. Então, eu fiquei 6 meses morando com eles, com muita dificuldade. Então, eu arrumei meu primeiro emprego aqui, aluguei uma kitnet. Elas ficavam em casa, sozinha, e eu trabalhando no mercado. Eu trabalhava o dia todo, chegava à noite em casa, e ela passava o dia inteiro em casa sozinha porque não tinha aula e eu não tinha com quem deixar. E a minha mãe, mesmo morando aqui, ela nunca se prontificou a ficar com elas para eu poder trabalhar. Eu trabalhei no Natal, no dia 25. Minhas filhas passaram o dia 25 sozinhas em casa e eu trabalhando. Dia 1º de janeiro, elas passaram o dia inteiro em casa e eu trabalhando. E elas não tinham ninguém pra ficar. Hoje, mas eu sinto assim que a gente conseguiu vencer. Porque os anos se passaram, hoje a Mayara vai fazer 18. A Mayara já tá com quase 18 anos, a Maria já vai fazer 10 anos. Hoje a gente já tem uma situação financeira um pouco melhor. A gente consegue morar bem, ter o nosso carro, a gente conseguiu a nossa casa própria. A Mayara é uma bênção. Ela é uma menina estudiosa. Eu tento passar pra ela tudo aquilo que não foi passado pra mim. Pra que ela estude, pra que ela não cometa o mesmo erro que ela não corra o risco de um dia ter um filho não planejado, ou um filho na adolescência, ou engravidar de alguém que não esteja pronto pra ser pai. Eu tenho tentado passar pra ela o que eu gostaria que tivesse sido passado pra mim. E eu sinto sim que eu tô tendo sucesso nisso, porque ela vai fazer 18 anos. E eu fui mãe com 17. O desejo dela é estudar, é fazer faculdade, é trabalhar e ter independência financeira. E isso me orgulha muito, porque me dá a sensação de papel cumprido. Porque eu, como mãe, a minha obrigação é passar pra ela o que é certo, ensinar pra ela o que é certo. E eu sinto que eu consegui. Hoje eu olho pra ela com 18 anos e fico pensando como foi que eu consegui, como que a gente venceu. Eu olho assim, quanta coisa a gente passou, quanta dificuldade, como foi difícil. E é inacreditável como deu certo, como eu consegui chegar até o final. Como eu não desisti no meio do caminho. Mas eu sempre tive esperança. Cada momento que eu vivia, cada dificuldade, eu pensava, não, é uma fase, vai passar. As coisas vão melhorar. Daqui a pouco elas vão estar com tantos anos, as coisas vão ficar mais fáceis. E assim foi indo, um dia de cada vez. E hoje, com 34 anos, depois de ter sido perseverante e passado por todas essas dificuldades sozinha e cuidado da Mayara e da Maria Clara, hoje elas já estão bem encaminhadas. São umas meninas super educadas, com bons planos e bons projetos para a vida delas. Eu também voltei a estudar, concluí o 3º ano do ensino médio, iniciei uma faculdade à distância. Estou cursando criminologia, pretendo ainda seguir carreira, de repente fazer uma outra faculdade presencial. Hoje eu já consegui uma estabilidade financeira, hoje eu já tenho mais liberdade e hoje eu me sinto mais realizada como mulher também. Hoje eu já não sinto mais necessidade de ter um relacionamento qualquer na minha vida. Hoje eu não deixo qualquer pessoa entrar na minha vida.
não espero, continuo não esperando nada de ninguém. Hoje eu vivo mais pra mim e pra elas. Se eu tivesse a oportunidade de falar algo pro pai das meninas, quem perdeu foi vocês. Eu sou abençoada com 2 filhas lindas, maravilhosas. E hoje estou muito abençoada, realizada, conquistei tudo que eu queria e ainda tenho muito o que conquistar. E vocês continuam parados no tempo e vocês fracassaram no dia que vocês abandonaram a filha de vocês. Meu nome é Eva Santos, tenho 55 anos, sou mãe da Fernanda, André e Bruna. Minha história de vida começa assim. Aos 12 anos conheci um menino, o qual me apaixonei por ele e ele por mim. Aos 15 anos, ele me pediu em namoro, a gente namorou. Aos 18 anos, a gente ficou noivo, a gente ia casar em novembro. Em abril, fui violentada, o qual veio meu primeiro filho. E daí, depois disso, meu pai me obrigou a ficar com esse cara, que eu não amava, nunca amei na vida. Desmoronou tudo minha vida, porque conheci uma pessoa, né, no local do meu trabalho, o qual me dopou e me estrupou, e eu acabei engravidando da Fernanda. Meu pai soube, ficou doido, né, e veio e fez eu casar com esse homem. Eu falava que eu não amava ele, que eu amava o Augusto, né, que foi meu primeiro amor. E meu pai dizia não e que eu tinha que ficar com quem, né, engravidou. Beleza. Convivemos por 24 anos. Nesses 24 anos foi só tribulação. Muitas brigas verbais, briga de soco mesmo. E mesmo assim eu lutei, criei meus filhos, sabe? Não adiantava depender muito dele porque ele não ajudava muito. Brigava bastante com as crianças. E um dia eu esperei meus filhos crescer e decidi me separar dele. Daí me separei. Desde então comecei a viver, né? Porque eu não tinha vida. Eu podia brincar com minhas amigas, conversar, sabe? Podia sair, que ele era muito sardo para mim sair de casa, não deixava. O pai dos meus filhos só era presente por estar, porque nunca foi de, tipo assim, levar em médico, reunião de escola, briga da escola, nunca foi, sabe? Nem reuniões. E o que você diria pra ele hoje, vendo seus filhos crescidos? Que eu tenho orgulho de mim mesma, por eu passar por tudo isso e estar em pé até hoje. Eles são tudo pra mim, são a minha base, são meu porto seguro. Valeu a pena. Todo o sofrimento que eu tive com o pai deles foi deles nascer, crescer, se tornar as pessoas que são hoje. Você sente orgulho da mãe que se tornou? Sim, pelo fato de eu não desistir nos momentos que eu mais assim, precisava de um pai ali para ajudar a não ter, e eu ter que fazer o papel de pai e mãe. E é isso, né, minha vida. Daí me separei dele e agora tá aí. Conheci uma outra pessoa, a qual não me batia, mas me judiava verbalmente, falava as coisas que não precisava, me deixava em segunda opção. E
em 2022 me separei também, agora tô sozinha, curtindo minha vida, curtindo meus netos. E é isso aí. No início foi um susto, mas depois foi a melhor coisa do mundo. Nesse, até então, quando eu estava grávida, ainda não imaginaria que eu ia ter que criar ela sozinha. Em que momento você percebeu que estava sozinha nessa criação? Quando ela tinha 1 ano, uns 3 anos, que o pai dela faleceu. Como era a presença do pai durante a infância da sua filha? Era muito presente. Ele era mais criança do que a própria criança, a própria filha. Você sente que ele realmente esteve com vocês ou só fisicamente? Não, ele estava realmente. Sempre esteve presente. Qual foi a parte mais difícil de lidar com essa ausência? A gente tem que recapitular a rota. Fazer planejamentos, ver como é que vai lidar. Que daí é só você. É só você. O que você diria para ele hoje se você pudesse? Fizemos um bom trabalho aqui. Para ter orgulho da menina linda que ela se tornou. E com certeza ele está bem feliz. Qual foi o maior desafio de ser mãe solo? Aconselhar o trabalho com a criança, porque eu não sempre tive medo de babá, creche, de não cuidar como a gente, porque ninguém cuida como a mãe cuida. Se você tivesse que escolher entre trabalhar e estar com seu filho, Na verdade, eu sempre escolhi pro lado do meu filho quando eu era pequeno. E até o dia de hoje ainda eu prefiro mais em casa do que o trabalho. Mas nem sempre a gente pode fazer por nós o que a gente quer. E sim pelas necessidades. como você fazia para dar conta de tudo, casa, trabalho, filho e você mesma? Então, quando você passa a ser a mãe solo, você no início é muito complicado, você não consegue, você perde o chão, várias coisas acontecem, mas você vê um serzinho que ele só depende de você e que você tem que fazer de tudo para ela. Então, o possível e o impossível, nem sempre é tudo que precisa, mas foi bem difícil, mas graças a Deus nós conseguimos. Houve algum momento em que você pensou em desistir? O que te fazia continuar? Sim, muitos. Foi pouco não. Era o desespero, era o medo, era o que fazia eu continuar? Você. E minha filha. Yasmin, ela que sempre. Foi por isso que até hoje eu tô em pé e vou continuar. O que te dava força nos dias mais pesados? Ah, meus filhos. Deus em primeiro lugar, daí meus filhos, claro, com certeza. O que seu filho, filha, representa para você hoje? Hoje, então agora nesse momento, em toda a minha vida, representa a minha vida, o meu respirar, meu orgulho, a minha esperança de ser ver cada dia melhor e ver que eu consegui, que Deus me abençoou e eu consegui deixar eles bem. Qual foi o momento em que você pensou valeu a pena? Todo momento que você olha para o rostinho, você vê o sorriso, vê a alegria, vê as conquistas. Esses são os melhores momentos. Você sente orgulho da mãe que se tornou?
Não, eu queria ter sido mais, poder ser uma mãe melhor, mais presente. Eu hoje em dia sou mais amiga, companheira, porque mas muitas vezes a gente acha que não é o suficiente. Que valores você mais quis ensinar ao seu filho? Os valores os estudos, religião evangélica, que é uma coisa que. E Deus também sempre, e a educação. Se seu filho pedisse para escrever sua história em uma palavra, qual seria? Perseverança. O que você gostaria que as pessoas entendessem sobre ser mãe solo? Não é bom. Você acha que não vai dar conta, tá fazendo tudo errado. E muitas das vezes você faz errado. Você erra agora para acertar amanhã. Mas também não é um bicho de sete cabeças. Ser mãe é uma dádiva divina, independente com pai ou sem. Porque você ser mãe, você já é a mãe solo, com companheiro ou sem. Porque a criança está dentro de ti. E você vai aprender a ser uma pessoa melhor. Você vai aprender as melhores coisas, os melhores momentos da vida é você sendo mãe. O que você acha que a sociedade precisa mudar para apoiar mais as mães? Hoje em dia até que não, eu não sei responder essa daí, para falar bem da verdade, por causa que hoje em dia o governo ajuda bastante, o pessoal ajuda bastante, mas o que seria bom mesmo é as mães as futuras vovó, independente do acontecido, da idade, sempre ajudar, com pai ou sem pai, a mãezinha sempre vai precisar de ajuda. Não só financeiramente, mas sim mentalmente, com carinho. Não é uma coisa que a gente gostaria, é claro. Que eu gostaria mais que a sociedade é mais empatia. Como você quer ser lembrada? Pela sua filha e pelo mundo. Pela minha filha. Chata, que isso eu não posso tirar. Ranzinza, né? Mas que ama mais que tudo, que é a própria vida. Pelo mundo, é muita coisa, mas pelos que me conhecem, debochada e alegre. A história dessas mulheres revela a beleza da resistência. Elas superaram o medo, sustentaram famílias e provaram que com muita coragem podem mudar gerações. Oi, meu nome é Henrique, eu estou aqui para dizer que a história da Dona Eva, da Jaqueline, da Daniela me inspiram a como eu quero criar a minha família quando eu tiver uma, como eu quero ser como uma pessoa, como eu quero ser como um homem de verdade, como eu quero criar, botar meus filhos no mundo, educar do jeito certo, porque elas são um exemplo de inspiração. Bom, essas três mulheres são a Eva, a avó da Lana, a mãe da Mayara e a mãe da Yasmin. Bom, elas mostram que a verdadeira força vem de dentro e me inspira a ser um homem do tipo que apoia e respeita e que nunca repete as dores que outras mulheres já passaram. Um homem que aprende com a dor delas a ser uma cura e não uma ferida.